Boa tarde, eu acho que algumas pessoas já estão entrando aqui na nossa live. Eu gostaria de começar aí agradecendo a BRH pelo convite, especialmente ao nosso presidente, o Paulo Sardinha, também a nossa querida Leila Nascimento, que é a grande ícone de gestão de pessoas no Brasil, e a Sofia Esteves, que foi quem deu essa ideia da gente fazer essa série de lives aqui promovidas pela BRH. O tema que eu vou estar abordando é protagonismo do RH. Nós estamos vivendo realmente um momento inusitado. Eu diria, até dei uma entrevista ontem, eu andei falando que o mundo vai acabar sendo dividido em dois momentos. O ACV, que é o antes do coronavírus, e o DCV, que é o depois do coronavírus. Eu acho que realmente nós estamos vivendo um momento que é um divisor de águas bastante grande, profundo. Vai afetar a vida dos países, das economias, a sociedade, vai afetar a vida de todas as empresas, todos nós profissionais de recursos humanos e todos nós profissionais em todas as áreas. O modo de trabalho vai mudar bastante depois desse grande assunto que é a coronavírus e a crise que trouxe para as nossas empresas. Eu vou abordar esse tema do protagonismo do RH em 3 ondas. E então eu vou me permitir assim falar um pouquinho sobre isso para contextualizar a mensagem que eu quero dar, e depois eu vou estar discutindo, interagindo com vocês. Tenho até também algumas perguntas para fazer com vocês, não só responder as perguntas de vocês. Eu estou embasado no que eu vou falar, nesse protagonismo do RH em 3 ondas, numa experiência que eu tenho tido assim, muito intensa nos últimos 10 dias, eu diria com cerca de 5 ou 6 empresas de diferentes ramos, negócios locais do Brasil, desde a sexta-feira 13. Emblematicamente foi a sexta-feira 13 que começou essa mudança dramática. A gente já sabia que o coronavírus estava chegando, mas a partir dessa data a sirene começou a ligar e as coisas começaram a mudar bastante. Então, o que é que eu tenho visto aí de melhores práticas entre essas empresas que eu tenho acompanhado de perto e uma série de outras que eu tenho participado também. Eu sou membro de um grupo, de um fórum de CEOs, de 150 presidentes de empresas no Brasil, então diariamente a gente tem discutido esse assunto. Estou assim, eu diria, com o termômetro debaixo do braço nesse assunto da crise do coronavírus e também as consequências na crise na economia mundial, especificamente aqui no Brasil. Quais são essas 3 ondas? A primeira onda, eu diria, é a onda já deflagrada, é a onda emergencial, é a onda de ações imediatas. Começou na semana passada, nós estamos no momento, esta semana, vivendo essa onda e vamos continuar ainda, provavelmente, mais alguns dias, ou pelo menos até a próxima semana. O que é que essa onda significa? O foco é cuidar das pessoas e familiares. É o home office, é a limpeza, é a vacinação, é o combate à doença, com orientações. Essa onda tem foco nos colaboradores e num pilar, que é o pilar saúde e segurança. Ela é fundamental. Eu diria que é a ação, a iniciativa 1.0. É cuidar das pessoas e familiares, a coisa mais importante na vida das empresas. Nós sabemos disso. E dar todas as instruções naquilo que a gente não está acostumado a fazer, que tem uma grande massa de pessoas trabalhando em home office, e as orientações sobre limpeza, como vacinar, como cuidar dos seus familiares, como se proteger e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa onda, ela é uma onda, é um foco específico, ela tem que ser ampliada, porque nós temos uma série de outros assuntos que o profissional de RH também tem que cuidar. Então, nessa primeira onda, o profissional de RH tem sido um protagonista, mas ele também tem que ser protagonista em outras ondas. Essa primeira onda, eu diria que é uma onda operacional. A segunda onda é uma onda mais tática. Eu diria que é uma onda que deve começar, algumas já começaram, mas no máximo em 2 semanas todas as empresas têm que começar a montar, que é um processo de governança da gestão da crise. Tentar desenvolver, criar o comitê de crise, o comitê de gestão da crise, fazer uma governança. E como é que eu tenho visto funcionar isso de uma forma bastante adequada em algumas empresas? Criando uma matriz da gestão da crise, uma matriz que tem alguns pilares e tem alguns stakeholders. Ou seja, essa primeira onda só tem um pilar, que é a saúde e segurança, e tem um stakeholder, que é pessoas. Então é como se fosse assim, um pilar saúde e segurança, um stakeholder, que é pessoas. Tem um quadradinho aqui, e é isso que está, mas não é só isso que é suficiente. É necessário, fundamental, mas não é suficiente. Nós temos que pensar em outros stakeholders que a empresa tem. Como é que a empresa vai cuidar dos seus clientes, como é que vai cuidar dos distribuidores. Muitas empresas que eu tenho trabalhado têm 240 distribuidores, 480 distribuidores, 300 distribuidores espalhados pelo Brasil, muitos revendedores, não são funcionários da empresa, mas são parte do ecossistema da empresa. Cuidar também dos parceiros e outros stakeholders importantes, cuidar das comunidades onde as empresas estão operando, principalmente fábricas ou empresas de prestação de serviço que trabalham dentro de comunidade, cuidar também dos investidores, claro, temos que dar uma satisfação aos investidores, temos que nos comunicar com eles, e o pilar, obviamente, das pessoas e familiares. Então veja, se a gente for olhar stakeholders, clientes, distribuidores, parceiros, comunidades, investidores, pessoas, nós temos 6
stakeholders aqui. E nós temos alguns pilares também para olhar. Além do pilar segurança e saúde, foi aquele primeiro que eu mencionei, tem um pilar financeiro importante, as consequências financeiras, por exemplo, no trato dessas pessoas, das medidas de segurança, nas iniciativas que está se tomando. Os aspectos legais e jurídicos é um outro pilar bastante importante, crescendo de importância a partir da promulgação dessa MP ontem, que foi mudada depois e hoje já apareceu um outro adendo a ela. Tem um pilar da infraestrutura e operações, ou seja, algumas empresas têm fábricas, têm prédios, têm escritórios, têm equipamentos, isso não pode ficar, tem processos, sistemas que tem que ser cuidado também, alguém tem que prestar atenção muito nisso. Tem um pilar da comunicação, como é que eu vou me comunicar com comunidades, com investidores, etc. Tem um pilar da capacitação, como é que eu vou talvez aproveitar o tempo que as pessoas vão estar em home office para poder ajudar a empresa. Se a gente for olhar os pilares que eu estou mencionando nessa matriz, nós temos 6 pilares: financeiro, jurídico, infraestrutura. Então nós temos, como se fosse uma matriz assim, eu tenho 6 stakeholders e eu tenho 6 pilares. Então, se a gente for olhar isso aqui numa matriz, nós temos 36 blocos. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essa para mim é a segunda onda, é uma onda tática, ou seja, não é só cuidar, claro que eu repito, é o mais importante, por favor, não me entendam mal, é o mais importante a segurança e saúde do quadro de colaboradores e seus familiares. O patrimônio humano é o mais importante para o RH e para todos dentro de uma empresa. Mas além disso, tem uma série de outras nuances e caixinhas que a gente vai ter que trabalhar, e o RH pode assumir um protagonismo de blocos que tem. Usar minhas possibilidades de capacitação. Essa onda, como eu disse, essa segunda onda é uma onda tática. Então, a primeira é uma onda operacional, emergencial, é uma onda imediata, cuidar bastante com foco total. Foi o que aconteceu essa semana, vai acontecer na próxima, na segurança e saúde das pessoas, colaboradores e seus familiares, para preservar a vida das pessoas. Além desse grupo de stakeholders que são as pessoas e seus familiares, você tem clientes, fornecedores, etc. e tal, e tem outros pilares, como eu já mencionei, financeiro, infraestrutura, jurídico, etc. Então, colocando isso numa matriz que dá fácil de você olhar, você vai ver que tem um bloco enorme. E o RH tem sim um protagonismo importante em todas essas coisas. O RH não é só o patrimônio humano das pessoas, não é só quem está na folha de pagamento das pessoas. O cliente também é gente. O RH também tem iniciativas que pode ajudar nesse bloquinho aí dos clientes. Fornecedores, parceiros, investidores, no fundo tudo são pessoas. Então a gente tem que atuar, ampliar um pouco o nosso leque de atuação, e entendendo isso a gente pode atuar de uma forma mais forte. Então essa segunda onda é a onda tática. A terceira onda que eu quero colocar é uma onda mais estratégica. Então, se a primeira é operacional, a segunda é tática, essa terceira é estratégica. Essa é uma reflexão estratégica sobre 3 vetores que eu acho que vai ser importante os dirigentes da empresa fazerem, e o RH, o vice-presidente de RH, o diretor de RH, o gerente de RH, quem seja, um dos dirigentes da empresa, vai ter que também... quais são esses 3 vetores? Primeiro, assim, como é que a empresa, depois de passar da onda, eu ando dizendo assim, essa terceira onda é como se fosse assim, o day after, né? O dia depois. Essa terceira onda é uma onda da estratégia, do futuro, tem que olhar o futuro da empresa. Se essa crise levar 2 meses, 3 meses, e o futuro como vai ser? A gente não pode encontrar terra arrasada, a gente vai ter que plantar as sementes desde agora. Enquanto cuida dessa parte tática, dessa matriz de várias coisas que tem que ser feitas, alguém tem que começar a pensar no futuro. O RH tem um papel importante também em ajudar os dirigentes da empresa a pensar nesse futuro, porque a equação humana é parte desse futuro. Então, o equilíbrio financeiro da empresa, por exemplo, a empresa vai ter que vender ativos, se vender ativos vai ter que se vender ações, vai ter que lançar debêntures, ou seja, esse equilíbrio, o reequilíbrio econômico-financeiro da empresa vai ser uma coisa muito importante que vai exigir uma reflexão estratégica dos dirigentes. Eu sempre tenho dito, é importante buscar linhas. Nós podemos atravessar um período aí muito importante, e caixa será o rei de tudo isso. Quem não tiver uma situação de caixa razoável vai sofrer bastante nas próximas semanas ou nos próximos meses. Eu não sei quantas empresas realmente vão poder sobreviver 4, 5, 6 meses se elas não tiverem um certo nível de receita assegurada. Então, caixa é fundamental. Então, parte dessa reflexão estratégica é, número 1, um vetor de equilíbrio, reequilíbrio do econômico financeiro da empresa. O segundo é o lado positivo da história. Com toda essa crise, são as novas oportunidades, os novos produtos, os novos nichos de clientes, de mercado que estão surgindo por aí. Por exemplo, na área de educação, tem surgindo muitas oportunidades. A parte presencial perdendo espaço para a parte digital. Então, que tragam educação à distância e educação virtual, vai estar em alta, vai ter uma demanda enorme. Então, empresas nessa área têm que pensar nisso. Na área médica, saúde e medicina, telemedicina vai estar em alta.
cada vez mais vai estar em alta. Lazer, quer dizer, com tanta gente em casa, em confinamento, quarentena, etc. e tal, com famílias inteiras, condomínios, etc. Novas formas de lazer estão surgindo. O negócio de delivery vai aumentar muito, muitas oportunidades. O negócio digital também. Ou seja, em praticamente todos os negócios nós vamos ver novas oportunidades, porque os hábitos dos consumidores vão mudar. Então é importante alguém estar ligado, enquanto tem um grupo lidando com a crise, a gente está na parte a parte emergencial, como eu falei, da primeira onda, ou essa parte mais tática, que é da matriz de governança, da gestão da crise, que é a segunda, algumas pessoas vão ter que estar pensando no futuro, e o futuro é o reequilíbrio econômico-financeiro, o futuro são essas novas oportunidades, novos produtos, novos nichos de mercado, novos hábitos do consumidor, e muita coisa vai se abrir. Aquele velho ditado, toda vez que existe uma crise, existem também oportunidades. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode todo mundo só afundar no problema sem olhar novas oportunidades. É um momento, como eu estou vendo aqui, alguém colocando, para aguçar ainda mais a criatividade. Criatividade, inovação vai ser fundamental. A gente não pode só lidar com o lado da crise, a gente tem que ver o upside, tem que ver o lado positivo da questão e essas oportunidades. Então o RH com tecnologias de Agile, de Squad, de Design Thinking, o RH pode trazer coisas assim e fazer com que um certo grupo da empresa comece a pensar nessas novas oportunidades, assim como no novo reequilíbrio que é a empresa. E o terceiro vetor é o vetor dos riscos, ou seja, essa crise toda está trazendo uma consciência de riscos futuros, porque o risco não é só o coronavírus, o risco também é o risco da economia como um todo, você vira a volatilidade que isso aconteceu, mas tem empresas também que vão passar por riscos ambientais. Pode ser que ao ter todo mundo em casa, em home office, aumente os riscos ambientais, o risco comparando com um problema grande que é a dependência em um único cliente. Tem empresas que têm 60% do seu negócio está na mão de um. Eu acho que essa crise está servindo para dar consciência às pessoas de que uma empresa não pode ficar totalmente dependente de um ou dois clientes apenas, ela tem que ter uma distinta, tem que cuidar da parte ambiental, da parte social, da complexidade da economia, que podemos ter em alguns lugares, em algumas comunidades, situações de ruptura de segurança social. Então, é uma nova coisa de risco que a gente tem que pensar para o day after. Então, em resumo, das coisas emergenciais, urgentes, tem que fazer o RH. Eu sei que a maioria dos que eu conheço estão envolvidos nisso visceralmente, fazendo um excelente trabalho. Conheço algumas empresas, não quero mencionar nomes aqui para não ser deselegante com outros, mas conheço 8, 10, 15 empresas fazendo um trabalho notável. O RH tem sido assim o protagonista realmente na gestão dessa crise no parte mais imediata, mas o RH tem que se preparar para o segundo passo. Uma vez dominado esse assunto mais imediato, essa governança que o RH não pode se esconder, não pode se omitir, tem que ser um protagonista nessa governança ao desenhar essa matriz nas diferentes stakeholders, diferentes pilares e ver onde é que pode realmente contribuir. E nessa reflexão estratégica, que é a terceira onda, mais estratégica para o day after, o RH também tem que participar isso intensamente, para poder ajudar a pensar sobre o futuro, porque o que ficou mais evidente aqui é que o maior patrimônio da empresa, o maior ativo da empresa realmente é o patrimônio humano. Aquilo que muitos falavam por idealismo, porque era politicamente correto, agora está todo mundo entendendo que 100 pessoas, 100 SEM pessoas, as empresas param, a economia para, o mundo para, e as consequências são gravíssimas. Então, são as pessoas que movem o mundo, nós temos que aproveitar esse momento para realmente refletir sobre tudo isso. E o RH, esse é o momento que o RH tem que colocar a faca nos dentes, ir para a linha de frente e fazer tudo o que tem que fazer, visando ajudar essas empresas, salvá-las e assim por diante. Atuar, como eu estou vendo aqui, alguém colocando de uma forma coordenada e alinhada com todos os stakeholders. Isso aí, bingo, quem escreveu isso acertou na mosca naquela mensagem que eu estou querendo colocar. O maior patrimônio humano, o maior patrimônio da empresa é o humano. E, infelizmente, é o primeiro a ser cortado, infelizmente, mas eu acho que aí é um apelo que eu quero fazer. Nós, profissionais de RH, temos que lutar bastante para não deixar com que muitas empresas cometam a bobagem de sair demitindo, porque esse é um barato que vai sair caro no futuro. Essa é uma economia que não é uma economia muito inteligente. Por quê? Porque o custo de demissão e depois uma readmissão na retomada, esse custo de turnover é horrível, é terrível, é muito grande, isso aí vai sair muito caro no futuro. E segundo também, as empresas que saírem cortando na carne vão ter sérios problemas no futuro de competitividade, na hora que houver a retomada, porque nada é eterno, essa retomada vai acontecer. E eu quero colocar aqui um sentimento de otimismo saudável. Não é o otimismo de que tudo vai se resolver, não, mas o otimismo de que isso vai ter um fim, isso é um ciclo.
E nós vamos sobreviver. E nós vamos ter que enfrentar uma nova realidade. As empresas não vão poder ficar desnudas, sem as pessoas, sem o seu patrimônio humano. Então, muito cuidado nessa hora de demitir. Eu acho que até a primeira tendência é essa, tentar demitir para cortar a folha de pagamento. Eu acho que isso não é das coisas mais inteligentes. Eu acho que a gente tem que pensar em outras formas de garantir a nossa sobrevivência, garantir o patrimônio humano, porque é com as pessoas que a empresa vai ter competitividade no futuro. Repito, esse é um barato que pode sair caro. Eu acho que nós estamos vivendo um momento complexo, sim, mas eu tenho um otimismo saudável. Esse otimismo saudável me leva a apelar nesse sentido de que nós podemos entrar nessa onda de demissão, que é o mais simples. Não é o mais simples, é o que vai custar muito caro depois. Vai ter consequências, como eu já falei, com o custo alto de turnover e da competitividade. Nós temos que nos preparar para os novos ventos. Novos ventos virão. Essa tempestade vai passar, é uma questão de tempo. Nós temos que voltar a sonhar com o nosso país, sonhar com as empresas, sonhar com o propósito das nossas empresas, sonhar com as nossas famílias, sonhar com as nossas carreiras. E esse é o momento também da gente se cuidar bastante, se cuidar. O profissional de RH, cada um de nós que está aqui nessa live, em todas as suas equipes, nós temos que nos cuidar. Em termos da nossa saúde, fazer exercícios diariamente, em termos de buscar nos capacitar, utilizar o tempo que a gente tem disponível agora para aprofundar nosso nível de capacitação, conviver com a família. Tudo isso eu acho que é extremamente importante, ou seja, temos 3 ondas que nós temos que atravessar, temos que ser protagonistas, vamos ser realmente heróicos no sentido de lutar com unhas e dentes e convencer nossas empresas, nossos dirigentes de que não é simplesmente demitindo que a gente vai resolver o problema da empresa. Se todo mundo demite, a economia paralisa, se a economia paralisa, não tem mercado para consumir os nossos produtos e isso não faz bem para ninguém. Nós temos que lutar com ideias criativas, com soluções inovadoras, temos que buscar o reequacionamento financeiro, temos que buscar as oportunidades que estão aí, temos que criar novos produtos, criar novas soluções, criar novas formas de fazer aquilo que temos que fazer de uma forma rentável e fazer com que as nossas empresas voltem a ser saudáveis. Se nós queremos um país mais feliz, mais justo, se nós queremos famílias mais saudáveis, se nós queremos empresas responsáveis, nós temos que assumir o nosso protagonismo agora e ajudar as empresas nesse momento. Eu queria, estou lendo aqui algumas colocações, estou impressionado com o número de pessoas que está entrando aqui. Tem alguém dizendo, eu sou empresário, mas não gostaria de demitir ninguém, porém como pagar se não entrar dinheiro? Busque linhas de crédito, meu amigo, vamos buscar linhas de crédito alternativas, talvez você tenha que vender alguns ativos, talvez você tenha que buscar parceiros e sócios para o negócio, talvez você tenha que lançar debêntures no mercado. Infelizmente muitos estão apenas forçando no operacional e demitir tem sido mais fácil. Concordo plenamente com quem colocou isso. O governo não arrecada para gerar as políticas públicas, o governo tem que colocar recursos para as políticas públicas, fazer o que tem que ser feito: saúde, segurança, educação, saneamento, investir em obras públicas que criem empregos e assim por diante. A mudança da legislação está acontecendo pela necessidade, sim. Já foi um primeiro passo tímido, mas estamos mudando. O mundo é VUCA, alguém está colocando aqui, a Fabiana Paiva, sim, o mundo é VUCA mesmo, é bem complicado. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo, como eu disse, nós estamos vivendo antes do coronavírus e daqui a alguns meses nós vamos lembrar uma divisão de era, o depois do coronavírus. Serão 2 momentos. Cada um de nós tem que se reinventar de uma forma muito profunda, né? Saiu a MP para trabalhista, saiu, está sendo remendada, vamos esperar com que e o ABRH está tomando aí, eu soube hoje, o Paulo Sardinha estava compartilhando comigo, com a Leila, com uma série de pessoas, com o Volney, a CNI convidou a ABRH para propor soluções, o Paulo Sardinha, nosso presidente da ABRH, está levando propostas de soluções para a CNI levar. Alguém colocou aqui, o capitalismo agressivo vai perder lugar. Sim, está perdendo lugar. Nós vamos viver um capitalismo muito mais humanístico. Eu espero que essa crise ajude todos nós a nos humanizar. Será um divisor. Coronavírus, um grande divisor de águas, sem dúvida. Estou lendo aqui algumas mensagens que vocês estão colocando. Precisamos atuar como protagonistas, verificar possibilidades eficazes, sem dúvida nenhuma. Temos que ser protagonistas. O Paulo Sérgio fez uma pergunta aqui que eu acabei perdendo, alguém colocou, boa pergunta, Paulo Sérgio, se puder repetir. Qual serviço de RH precisa ser mais forte? Eu diria, cuidar das pessoas, a capacidade do RH não é serviço, agora é influenciar, é assumir realmente liderança e ajudar as pessoas a não tomarem decisões erradas. Capitalismo consciente, diz aqui a querida Eliana Ramos, de Minas Gerais, será a palavra de ordem? Sim,
será a palavra de ordem, capitalismo consciente. Nós temos que entender, acho que se essa crise está servindo para alguma coisa, é para aumentar esse nível de consciência da importância das pessoas dentro da empresa. Capitalismo humanístico, consciente. E como fazer com os autônomos? Autônomos, eles são parte do ecossistema. A gente não pode achar que patrimônio humano é só quem está na folha de pagamento da empresa. Autônomos, revendedores, distribuidores. Nós temos que ajudá-los, temos que criar condições para eles. Mato Grosso presente, estou vendo aqui o Mato Grosso presente. Bem, são algumas colocações. Eu quero fazer aqui alguns comentários. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem me mandar por aí agora, é o seguinte: qual é o maior desafio que você acha que vai enfrentar nas próximas semanas? Estou perguntando aqui a cada um de vocês, se puder mandar assim uma palavra, qual é o maior desafio que vocês acham que vão enfrentar essa semana, nessa onda 1, onda 2 e onda 3? Qual é o maior desafio que vocês vão enfrentar? Estou vendo aqui, RH deve inspirar as pessoas, sim. O RH precisa cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores, com certeza. O burnout, a falta de saúde emocional pode ser um problemaço. Saúde física e saúde mental será muito importante. Repita a minha pergunta aqui, qual o maior desafio? Alguém está colocando aqui, caixa, fluxo de caixa. Isso aí, vai ser um desafio enorme para fazer investimento. Demissão, lute contra a demissão, só aquelas que forem realmente imprescindíveis e necessárias. Doenças na empresa, sim, as pessoas vão estar doentes, as empresas vão estar doentes, esse não vai ser. Manter a saúde mental é outro desafio bastante importante, concordo com isso. É um momento propício para a gente utilizar com sabedoria, defender os empregos colaboradores, excesso de trabalho, sim. Muita gente acha que home office é férias, já vou ter um tempo disponível, não vai ter nada. As pessoas que eu estou vendo estão trabalhando muito mais. Equilíbrio emocional, alguém está colocando aqui, sim. Equilíbrio emocional muito importante, é um desafio enorme. Saúde emocional, lidar com problemas sociais dos colaboradores, sem dúvida, os menos favorecidos vão ter problemas enormes de remédio, de medicamento, de provavelmente doenças e mortes na família. Nós temos que ajudar a dar mãos a esse pessoal nesse momento. Fluxo de caixa para pagar fornecedores, temos que renegociar tudo, buscar linhas de crédito, ir atrás dos bancos, fundos, BNDES, temos atrás, pressionar o governo para soltar linhas de financiamento, como o governo dos Estados Unidos fez, soltando alguns trilhões de dólares para financiar. Nós temos que realmente não deixar essa economia parar. Recessão de mercado, sem dúvida, nós vamos ter um problema, mas temos que inventar produtos novos, serviços novos e assim por diante. Agir com tranquilidade e dignidade, eu acho que sim. Pensar fora da caixa, sim. Pensar fora da caixa, nós temos que nos reinventar. Leitura e análise de cenários para decidir. A Leila Nascimento, a querida Leila Nascimento está colocando, concordo plenamente, Leila, a gente não pode deixar influenciar assim por todo tipo de informação. O que tem de derrame de fake news aí tem sido uma coisa impressionante. A gente não pode se deixar contaminar por mais notícias, nós temos que ser seletivos, nós temos que saber analisar os cenários e sermos conscientes com a referência celular. Então, Neila, foi isso que eu falei aqui. Quando a gente quer o otimismo saudável, esse é a partir, você está dando uma linda contribuição aqui, é a partir da análise de cenários, 1, 2, 3 cenários, como é que eu vou me posicionar? A gente tem que se posicionar nesse sentido. Caixa, alguém está colocando, demissões, então a ABRH tem algum material educativo, informativo para orientar os RH, está produzindo, tem várias coisas. Essas lives aqui começaram ontem, vão ao longo da semana inteira, são esforços da ABRH nesse sentido de fazer a gente chegar junto. A RH está produzindo também material, conteúdo. Hoje o Paulo, a Leila estavam nos incentivando a produzir alguns conteúdos muito importantes que estão entrando aí no pipeline. Eu acho que na próxima semana muita coisa vai começar a ser distribuída, além de estar tentando, como eu disse, numa parceria com a CNI, influenciar órgãos do governo para fazer as coisas acontecerem e políticas saudáveis saírem, não políticas mesquinhas ou políticas difíceis. Eu quero esse material, sim. Esse material vai estar disponibilizado para vocês. Então eu expliquei qual é a síntese. Nós temos mais 4 minutos, eu gosto de ser, como eu digo sempre, baianamente pontual, encerrar em 4 minutos. Eu queria colocar o seguinte, tentei colocar aqui as três ondas que o RH tem que enfrentar, o emergencial, que é operacional, o tático, que é a governança e a matriz de iniciativas, e a reflexão estratégica, que é pensar no futuro. O RH, sim, tem condições de ser protagonista nessas 3 coisas. Nós temos que entrar de cabeça, mergulhar e dar nossa contribuição. Esse é o momento da verdade, é o momento de escrevermos uma página na nossa história, é o momento dos RH se diferenciarem dentro da hierarquia das empresas como o profissional que deu contribuições excelentes e de protagonismo na solução dessa crise. Vocês responderam algumas perguntas, qual é o maior desafio, eu vi vários, compartilho vários desses com vocês. Queria dizer o seguinte, amanhã nós vamos ter a Leila Nascimento no live dela, falando sobre o papel estratégico, o comportamento estratégico
do RH. Não esqueça que o vídeo dessa live vai estar disponível em todas as redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube da BRH Brasil. É entrar na BRH Brasil e ver as redes sociais da BRH, você vai ter essa live, como a de ontem também, que a Thaís fez uma bela exposição aqui na parte jurídica e das consequências. Amanhã a Leila vai brilhar, fazer um excelente trabalho também, exposição. O Paulo, o Volney, na próxima semana teremos a Sofia Esteves, o Pedro lá de Portugal, tem uma pessoa da Bélgica também que vai estar falando para dar um caráter internacional à nossa coisa, ou seja, você também pode assistir tudo pela plataforma ABRH Digital, está com acesso liberado até 30 de abril, ou seja, até 30 de abril, as próximas semanas, acesso liberado. E siga a nossa websérie, amanhã às 18 horas com Leila, como eu já falei, todos sabem, ou a maioria sabe que ela é presidente da World Federation of People Management, vai falar do compromisso estratégico do RH. Não perca aqui no Insta, eu queria agradecer a todos que estiveram comigo nessa live, foi muito importante ter sua participação, eu procurei ao saber que ia fazer a live, me preparar, conseguir organizar um pouco alguma assertividade, criatividade e perseverança e determinação. Então eu sei que o desafio é enorme, mas quero desejar a todos vocês aí sucesso nessa missão. Então, círculos concêntricos também, cuide bem de você, cuide bem da sua família, cuide bem dos colaboradores, cuide bem dos stakeholders, cuide bem em todas as dimensões e cuide bem do futuro da empresa com essa reflexão estratégica que vai ser necessária fazer. Crie, inove, traga soluções, traga proposições, porque esse é o momento do profissional de RH escrever o seu nome na página da história das suas empresas. Muito obrigado, pessoal. Foi muito importante ter a participação. Obrigado. Uma boa noite para todos.